aqui nesta noite este livro preciosíssimo para nós, incomparável, inigualável, porque não se trata apenas de um livro histórico, contando a história do povo judeu de Israel, nem simplesmente contando a história de uma nova religião começada por Jesus, um galileu com os 12 apóstolos, mas nós cremos porque o Senhor trouxe essa revelação para nós, esse conhecimento, esta fé neste livro, que aqui nós temos em mãos a Tua palavra, diretamente escrita neste livro. O Senhor preservou, o Senhor cuidou para que chegasse em nossas mãos intacta e nós te louvamos, porque esta palavra é a bênção para nós nesta noite. Eu creio nisto e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, neste capítulo 3, Martinho Lutero, deixa eu falar um pouco sobre Martinho Lutero. Como vocês sabem, alguém conhece minha posição na questão de Lutero. Lutero foi um homem que Deus levantou para fazer uma revolução, uma reforma na igreja, que alguns antes já desejavam que acontecesse isso, né? John Wycliffe, Bíblia na mão do povo. John Ross, queimado na fogueira, Bíblia na mão do povo. Aí, depois de 100 anos da morte de John Ross, apareceu Martinho Lutero, lendo a Bíblia, lendo a palavra. Deus trouxe revelação para ele, inquietou a vida de Martinho Lutero, nunca mais ele foi o mesmo. O texto que Martinho Lutero encontrou para trazer revelação, para abrir os olhos dele, está lá em Romanos. Se você quiser anotar, anota, mas eu não preciso ler, porque a frase está aqui no capítulo 3 de Gálatas. O justo viverá pela fé. Repita comigo. O justo. Esse texto, porque ele estava lendo sobre obra, Deus não salva ninguém pelas obras, não há justo sequer, salvação é obra de Deus, gratuitamente. Aí diz, o justo viverá pela fé, estalou, e ele então começou a pregar isso, e era um bom orador, um bom pregador. O povo na época, corria para ouvi-lo, e foi uma revolução. Aí começou o Papa a persegui-lo, e a confusão começou. Depois foi convocado para retratar, e achava que ele era um herege, estava na iminência de ser queimado também na fogueira. E Martinho Lutero não aquietou, ele não sossegou, ele não calou, ele continuou pregando e trouxe então a Bíblia para a mão do povo, e o povo alemão foi abençoado naquela época. Depois expandiu com John Wycliffe também em inglês, e a palavra de Deus não parou mais, e houve essa reforma na igreja que nós pertencemos hoje. A história de Martinho Lutero começa lendo a Bíblia, Romanos, mas Gálatas também. Logo que ele descobriu o justo viverá por fé, esse homem pegou um amor tão grande. Ele já fazia isso, mas agora com amor, não era por obrigação, porque ele era muito místico. Ele era uma pessoa muito devota, mas por obrigação. Ele era um cara que ficava, 7 noites sem dormir, só para mostrar para Deus que ele queria ser salvo. Ele ficava dias e dias sem comer nada. Muitas vezes o pessoal no mosteiro achava ele caído no chão, desmaiado, tinha que pegar Martinho Lutero, um homem assim que tinha uma fome por Deus, mas não sabia o caminho. Ele achava que era, as penitências, ele achava que esse meio ele ia encontrar salvação. Mas a palavra de Deus trouxe a luz para ele, dizendo, o justo viverá por fé. Não é por penitência, não é por obra, não é por bondade, não é por nada. O justo vive pela fé. Isso aí fez com que ele viesse também para o livro de Gálatas, e ele começou a ler Gálatas. Aí Gálatas fecha com Romanos. Quem já leu Romanos, eu já dei um estudo aqui, versículo por versículo de Romanos. Quem já leu Romanos e encontrar Gálatas, você parece que é um livro só, mesclado, porque o assunto é o mesmo. Tem 3 personagens que são destacados em Romanos e em Gálatas. Primeiro é Abraão, depois Moisés, depois o Senhor Jesus. Então mostra que esses 3 homens, tanto Abraão, a promessa de Abraão, a lei dada por Moisés, e o Senhor Jesus, o cumprimento da promessa em Abraão. Então esses 3 personagens, Abraão, Moisés e Jesus, está estampado aqui no livro de Gálatas, que nós vamos estudar hoje. Vamos lá. A Bíblia já disse para nós, no capítulo 1, no capítulo 2, que o que perturba a sua fé, o que perturba, que tenta atrapalhar a sua caminhada cristã, é o diabo. Mas como é que o diabo age? Quem é que lembra? Como é que o diabo age? Usando pessoas. Muito bem, Graziele e os outros que falaram. O diabo não vem sozinho, ele não vem encontrar com você, não. Ele vai usar pessoas para tentar tirar a palavra do seu coração, fazer você duvidar. Ou quem sabe, aqui em Gálatas mostra isso, que o diabo tenta acrescentar, olha só.
Nós não podemos acrescentar nada na obra da cruz. Mas o diabo tenta acrescentar, não, se você for bonzinho, você é salvo, se você der esmola, você é salvo. Aí começou a falar, se nós voltarmos para o judaísmo, então a obra será completa. Jesus só não pode salvar, nós precisamos de algo mais. Irmãos, isto é tão velho quanto o diabo, como também nas igrejas hoje. Tem muita igreja que prega isso. Jesus só não, Jesus mais obra, Jesus mais religião, Jesus mais não sei quem, Jesus mais, quando coloca mais, aí já é diabólico. E Paulo está justamente falando, cuidado que tem pessoas que são usadas pelo diabo para acrescentar alguma coisa na obra de Jesus, porque aí você tira o nível suficiente da graça e começa a colocar o homem novamente naquilo que a igreja romana estava. O homem é que faz, a igreja é que faz e tal. E Martinho Lutero veio defendendo a questão, Deus é quem faz, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. A morte de Jesus foi uma escolha do Pai em favor da humanidade. E quando você acrescenta alguma coisa, o homem tem mérito também, isso é perigosíssimo. No capítulo 2, nós vemos aqui que até o apóstolo Pedro era hipócrita, hipocrisia, sabe? A hipocrisia, eu tenho que repetir sempre isso, ela é bonita, uma das coisas mais bonitas que se pode ter, desde que não seja descoberta. Quando descobre que a hipocrisia cai, desmorona tudo. Mas até descobriu o cara com a voz grossa, orando e tal. Eu conheci um pastor que quando ele chegou aqui na América, aí alguém disse para mim assim, agora chegou o homem de Deus, esse é o homem de Deus, esse ora. Eu falei, tá bom, não tem problema, se ora é homem de Deus, então vamos orar. Eu também oro, né? Mas se ele ora mais do que eu, então é mais homem de Deus. Irmãos, aí eu percebi, porque eu comecei a andar com o pastor, percebi que ele só orava em lugar que ele poderia ser visto. O contrário do que a Bíblia diz, que deve entrar no quarto e orar para que seu pai em secreto te veja e te recompense. Ele só orava no lugar que podia ser visto, num canto ali, você passava, ele lá ajoelhado, passava, eu comecei a desconfiar. Falei, isso é hipocrisia, até ser descoberto. Aí não deu outro, daqui a pouco largou a mulher, largou a igreja, dividiu a igreja, bagunçou, está jogado para lá, esse é o homem de Deus. Hipocrisia é bom até ser descoberto. Agora aqui Paulo está dizendo o seguinte, mais uma vez, cuidado igreja, leia comigo o versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas, insensatos. Eu tenho que traduzir a palavra insensato. O que você acha que é insensato? Hein? Sem senso. Insenso, sem senso. Insenso. Você tem senso? O que é vou praticar isso aqui. O que é senso? Pensa bem se eu chegasse aqui e falasse, agora, irmãos, eu vou pregar só em cima dessa cadeira aqui agora. Eu vou pregar aqui agora, não vou pregar mais lá não. Agora meu tempo todo, eu vou só pregar aqui em cima dessa cadeira. Aí eu começasse a dizer, o que é isso? Não, sem senso, tem senso não, pastor, você vai cair daí. Cadeira não foi feita para você pregar. Eu vou no lugarzinho lá, eu sei o lugar, ó. Estou sem senso, estou meio perturbado da cabeça. Então, da mesma forma, a Bíblia está dizendo que Gálatas era insensato. Estava pensando, estava agindo de maneira sem lógica, sem sensibilidade. Gálatas insensatos. Se a gente forçar um pouquinho mais, der uma torcida no insensato, seu tolo. Tolo, agindo como bobo. Seu tolo. Eu estava como um doido aí, sentado em cima da cadeira. Agora, eu preguei muito em cima da cadeira quando eu tinha 10 anos, era catatal desse tamanho, o pastor mandava eu pregar em cima da cadeira, mas é porque eu era pequeno, aí tem senso. Pequenininho, o povo aqui não vai me enxergar, colocava igreja grande, eu ficava em cima da cadeira para o pessoal me enxergar. Aí tem senso. Mas eu subir ali querendo ser maior do que os outros, não tem senso. Tolos, insensatos, Gálatas. Quem fez o quê? Leia comigo, olha como é que Paulo é firme. Quem? Gente, eu gosto da outra palavra, não sei as versões que vocês estão lendo aí. Fascinou. Tem outra que eu gosto mais. Quem? Enfeitiçou. Na minha versão. Quem enfeitiçou vocês? Feitiço vem de onde? Do diabo. Feitiço é do capeta. Feitiço é despacho. Feitiço é você, sabe, ser dominado por uma força estranha que não é Deus. Por uma força estranha que existe no mundo e que você vive dominado sem ser Deus. Essa força estranha é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Quem os enfeitiçou? A pessoa está obcecada pelo diabo. Agora ele diz assim, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vocês não ouviram falar de Jesus crucificado na cruz? Não foi na nossa época que ele foi crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, Paulo não é mole não, apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram?
Vocês se tornaram crentes, foram transformados, se tornaram nova criatura, por causa da lei, vocês judeus, que obedeciam à lei, ou porque vocês ouviram a palavra de Deus, e Paulo escreve em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você só pode ter fé se você ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa estratégia, né? Já o Jéssica, que nós estávamos conversando. Tentar colocar gente para ouvir a palavra de Deus. Por que a gente quer converter as pessoas? É através da palavra de Deus a gente tem, porque a gente quer ver as pessoas salvas. Mas não tem como converter uma pessoa se nós não pregarmos a palavra de Deus, anunciar o Senhor Jesus. Então diz, vocês receberam o Espírito, foi pela obra da lei, ou porque vocês tiveram uma fé naquilo que ouviram? Deixa eu só adiantar que pode ser que eu esqueça disso. Martinho Lutero e Calvino, eles dizem uma coisa que eu não concordo. Tanto a doutrina calvinista que eu não concordo. Sabe o que eu não concordo? Eles creem, por causa da predestinação, eles creem que Deus salva a pessoa primeiro e depois Deus coloca a fé no coração. Base bíblica é pouco para isso, hein? Pouca. O que a Bíblia diz é que Deus primeiro coloca a fé e a pessoa, através da fé, ela é salva. A pessoa vai pensar em Deus porque Deus tocou no coração. Então a fé está vindo antes. E Paulo começa a mostrar aqui, no capítulo 3, em todo Gálatas, mas aqui ele começa a dizer, presta atenção, vocês se converteram. Foi através de quê? Através da fé, ouvindo a palavra. A fé vem antes, a fé toca. Eu estou pregando aqui. Vocês têm que ter fé para crer na Bíblia. Então não adiantava nada. E quem não é crente, eu estou pregando para que a fé toque no seu coração, para você voltar para Jesus e crer que o único Salvador é Jesus. A fé tem que ir ao seu coração para você vir a Deus. Agora, é claro, sem dúvida nenhuma, já falei isso muitas vezes. Esta fé não é fé humana. A fé não vem de mim. A fé não é minha. Essa fé é comum. 3 tipos de fé. Quais são? 3 tipos de fé? Fé comum, todo mundo tem. Pensamento positivo, eu vou pegar o ônibus, vou pegar o avião, eu vou para o Brasil em junho, tal. Isso é fé comum, todo mundo tem. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Fé comum, isso é que todo mundo tem. E o pessoal não entende bem a diferença da fé e acha que isso é fé em Deus. Isso não é fé em Deus. Isso é fé em você mesmo, seu pensamento. E todo mundo tem que ter essa ambição. Isso faz parte da vida, não tem nada errado com isso. Outro tipo de fé, fé salvadora. Agora é exclusivo. Fé salvadora é uma fé que você recebe para você crer em Jesus. Você faz com ela o que você quiser. Mas que essa fé entra na sua vida para você crer em Jesus. Tanto é que você pode fazer o que quiser da fé, que Paulo menciona o seguinte, e muitos abandonaram a fé. Como é que eu vou abandonar a fé? Abandono porque Deus me dá a fé, mas eu posso falar, não quero Jesus mais não, vou sair fora. Abandonando a fé que eu recebi. A Bíblia diz que essa fé é a fé dada aos santos, Paulo falando. Não estou lendo os textos, porque então não vou sair de Gálatas. Paulo diz, a fé entregue aos santos, dada aos santos, é essa fé para nós sermos salvos na pessoa de Jesus. Presta atenção se isso não é verdade. Antigamente você cria em tudo. Você olhava, tudo você cria. Se a pessoa chegasse, olha, existe aqui um pai Jacó, aqui, eu vou lá também, vou dar um passo aí. Se você botar um galinho de arruda na orelha, você tem sorte, põe um galinho arruda. Pezinho de coelho aqui, aí que a coisa vai, você põe um pezinho de coelho. Se você der 3 pulinhos, você consegue, você dá 3 pulinhos. Se você botar uma ferradura atrás da porta, dá sorte. Se você botar a vassoura de um lado, irmãos, você começa a crer em tudo, em imagens, santos e religião, aí você não tem uma fé objetiva. O que é que Deus está fazendo através da fé? A palavra de Deus é pregada, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A mensagem é pregada, você começa a convergir a fé que você tinha em tudo, agora convergir uma fé objetiva só em Jesus. Quando você enxerga o Senhor Jesus, acaba tudo, desaparece tudo. Jesus é entronizado na sua vida, Jesus é glorificado na sua vida, você só consegue ver Jesus e amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Essa é a fé bíblica que Deus coloca no coração do homem que ouve a mensagem para crer na pessoa de Jesus. Por isso Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito Santo, foi através de lei ou vocês receberam o Espírito Santo através da fé? Só recebe o Espírito Santo quem ouve e tem fé. Quem produz a fé? Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você começa a ouvir, Deus brota fé no seu coração e você recebe o Espírito Santo. Se você abrir o coração para Ele, o Espírito Santo entra para fazer morada na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado, irmãos, Paulo é forte, que tendo começado, aonde? No Espírito, olha, começa no Espírito, a fé traz o Espírito para o seu coração. Tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar
pelo esforço próprio. Na outra versão, pela carne. Vocês começaram no Espírito, a fé tocou em você, você recebeu Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida, agora vocês estão recuando. Comecei no Espírito, mas não, eu quero obra agora é no esforço próprio, agora eu quero ser salvo na minha maneira, agora é eu que vou fazer a salvação. Irmãos, isso é difícil para a gente entender. Será que o Espírito não é capaz de salvar uma pessoa? Será que essa fé salvadora não é capaz? Eu não falei da terceiro tipo de fé. O terceiro tipo de fé é o dom. O dom da fé de 1 Coríntios capítulo 12. Ainda que eu tenha o dom de fé. O dom de fé é um dom especial para você, para Deus te usar para coisas extraordinárias e maravilhosas. É um dom do Espírito na igreja. Não salva nem nada, é para crente, para quem já é salvo. E presta atenção numa coisa que eu vou dizer sobre o dom da fé. Eu penso que meu pai tinha o dom de fé. Eu penso que meu pai era muito mais ousado do que eu. Meu pai foi pregar em Anápolis, multidão, 6 mil, 10 mil pessoas, no palanque. Aí, de repente, meu pai, vamos orar. Quando ele pegou a palavra para pregar, o céu fechou para chover, e começou, chuva grossa, cada pingo e pau de Goiás, quem morou lá, sabe, e o povo começou a ir embora, vamos. Então, meu pai, ninguém saia do lugar, eu vou orar para que não chova, o meu Deus é o Deus de Elias, não vai chover, ninguém sai. O pessoal, eu acho que vai chover, e o céu preto. Meu pai, meu Deus amado, quando ele falou, Senhor Jesus, a chuva, forte, eu falei, agora acabou, meu Deus, agora, a chuva caiu dele, meu Deus, quando ele disse amém, ele tinha que orar rápido, mas ele demorou, quando ele orava, caía a chuva, quando ele falou, meu Deus, o Senhor é o Deus de Elias, faça parar a chuva, e amém, quando ele falou amém, parou na hora, abriu a nuvem, foi embora, abriu o sol, a mensagem foi pregada e tal, o pessoal, aí Deus salvou, Deus libertou, aí eu falei, Jesus, se fosse comigo, eu era o primeiro a vazar, correr. Mas isso é um dom de fé, fé para acontecer. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou crendo e Deus ouviu Elias. Então esse é um dom especial, não é para salvação não, irmão. Isso é para acontecer alguma coisa extraordinária na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo. Fé tremenda. Aí ele disse assim, Paulo dizendo, agora vocês querem aperfeiçoar pelo esforço, querem voltar na obra de lei, isso não vai dar certo. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? A igreja perseguida, sofreu por causa de Jesus, os irmãos estavam animados com Jesus, mas o diabo entrou para fazer esse povo agora não ter tanta fé na pessoa de Jesus. Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, aleluia por isso. Realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra, mais uma vez. Ou pela fé que vocês receberam mediante a palavra pregada. Fé só vem quando a palavra de Deus é pregada. Versículo 6. Considere o exemplo de Abraão. Olha o primeiro homem que eu falei, Abraão, Moisés e Jesus. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. O que é crer em Deus? No Antigo Testamento não tem fé. No Antigo Testamento tem crença. Você não vai ouvir fé no Antigo Testamento. Você vai ouvir em Hebreus dizendo que Noé teve fé, o Galeria da Fé, em Hebreus 11, dizendo que os homens teve fé. Mas a fé, Paulo vai falar aqui, a fé revelada, a fé chegou por intermédio de Jesus. Agora, os homens criam, essa crença era a fé, mas não tem fé no Antigo Testamento. Repito, considere o exemplo de Abraão, ele creu em Deus. Deus tirou o cara do meio da idolatria, tirou o cara de Ur dos caldeus e disse, sai do meio da sua família, eu vou fazer de você uma bênção, em ti serão benditas as famílias da terra, sai daí, eu vou te dar terra, eu vou te dar tudo. E isso lhe foi creditado como justiça. Justiça é justo, justificação. Isso foi creditado como justo. Aí Abraão passou a ser justo. Por que Abraão passou a ser justo? Creditado no banco. Crédito, sabe por quê? Porque ele creu. Ele creu em Deus, cegamente. Eu vou, onde Deus mandar, eu vou. Ele não sabia onde estava a terra, ele não sabia como era a terra, ele não sabia quanto tempo ia demorar. Mas quando Deus chamou ele, onde Deus vai, eu vou atrás. Onde Deus mandar, eu vou, vira para cá. E ele andando, eu já preguei sobre isso aqui. E altar, constrói altar, adora a Deus. Vai andando, tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, faz altares, cultua a Deus, andando. Onde Deus chamava, ele ia. Naqueles sermões que eu preguei, uma caminhada com Deus. Abraão é o primeiro da lista. Queridos, aí ele se torna justo porque ele crê em Deus. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão.
Agora repita comigo esse texto que você está incluído nesse texto aí, eu estou incluído, hein? Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Vamos lá? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses Irmão, eu sou, você é. Você é da fé ou não? Nós não somos crentes por causa de religião. Irmãos, eu sou crente por causa de Jesus, a fé que Ele colocou para eu crer nele. Aqui está dizendo, você é de fé, você crê em Jesus, você crê na palavra, você crê na Bíblia, que Jesus voltará, você crê que o Senhor Jesus vai glorificar o seu corpo. Se você crê nisso, você é da fé. Quantos são da fé? Diga amém. Aí se você é da fé, você é que é filho de Abraão. Por que Paulo está dizendo? Você é que é filho de Abraão, sabe por quê? Porque não é Isaac, o Israel, e nem Ismael, os árabes. Quem é da fé, que crê? Religião. Ismael é filho de Abraão, mas Ismael não crê em Deus, crê em Alá, crê em qualquer coisa, crê na guerra, crê em tal, crê em Maomé. Maomé é o líder. O povo de Israel do mesmo jeito. Nasceu lá, Deus escolheu através de Abraão, mas desviou, saiu fora. Não, nós agora não cremos mais em Jesus, nós não cremos em nada. Saiu fora do padrão de Deus, da promessa de Deus. Aí Deus diz, os que são da fé, olha só, os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Eu gosto da Bíblia por causa disso. Como é que é coerente a Bíblia com Abraão lá em Gênesis? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, prevendo, olha, antecipando, irmão, antes da fundação do mundo, você sabia disso? Antes da fundação da terra, do mundo, Deus já antevia a salvação da Vera. Sério, a sua salvação, Deus já antevia. Eu vou salvar a Antonieta, eu vou salvar o Timóteo. Por que ele falou? Porque ele ama a humanidade, eu vou salvar a humanidade. Eu não quero que ninguém se perca, eu vou salvar a humanidade. Antevendo ou prevendo a Escritura, que Deus justificaria quem? Quem? O gentio, eu. O povo de Israel, através de Abraão. Mas agora ele está passando por cima de Abraão, está dizendo, eu vou abençoar agora os gentios. Não só o povo de Israel, como foi abençoado, mas agora passando por cima, lá os gentios, eu, incluído você também. Irmãos, olha que coisa mais linda que tem aí, ó. Prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios pela... Tira a fé não, que não tem salvação, hein? Não tira a fé não, que não tem salvação. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Se a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, é a fé que me salva. Não pode inverter, colocar salvação antes, fé depois, não, que aí complica para mim, principalmente lendo aqui Gálatas. Agora veja só. Por meio de... anunciou primeiro as boas novas a Abraão. O que é boas novas? Traduza para mim boas novas. Evangelho. Evangelho é boas notícias, boas novas. Antevendo que Deus salvaria a mim e a você, Deus já anunciou o Evangelho para Abraão. O Evangelho é como? O Evangelho não é religião, não é povo, não é raça. O Evangelho é para todo mundo, o Evangelho é para todo o povo. Aí ele anunciou primeiro a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Abraão, vou começar com você. Topo? Topo. Está parecendo quando a Marta, namorando, eu falei, olha, eu vou casar com você, se você quiser. Se você quiser casar com um cara sem dinheiro, pé rachado, sem sapato, sem nada, a única coisa que você sabe que eu sou um homem de Deus. Você tem coragem de casar com um cara que não tem nada, tem nem perspectiva, não tem igreja, ajuda o pai, tem perspectiva, você tem coragem? Eu tenho. Então, vamos embora. Ela comprou o meu terno de casamento, pagou o negócio lá no cartório, comprou meu sapato, foi uma maravilha, 2 ternos, inclusive, maravilha. Porque ela creu, ela falou, eu amo esse cara, eu creio. Deus está fazendo da mesma forma, Deus está chamando, você quer, larga tudo e vem. Ele chama todo mundo, vinde a mim todos vós que estão aí, ele chama todo mundo, mas você tem que querer. Por isso que a fé entra no seu coração, para você tomar uma decisão. Eu quero Jesus, eu vou largar tudo. E quem ama, larga tudo. Larga ou não larga? Não larga não. Larga pai, larga mãe, larga tudo. Né? Quando se gosta de uma menina, quando se gosta do menino, e a gente ama Jesus e não tem coragem de largar. Eu amo Jesus, tem alguma coisa te prendendo que você não ama tanto assim Jesus. Se você amar Jesus mesmo, você larga tudo. Aí diz, por meio de você, Abraão, me segue? Vou. Então vou abençoar sua família, vou abençoar nações. Eu vou te dar tudo. Abraão largou tudo. Só ganhou também, né? Abraão tinha problema e Deus tinha bênção para ele. Assim, mais uma vez, assim os que são da fé, são o quê? São abençoados com Abraão, homem. Queridos,
Preste atenção. Assim, os que são da fé. Repita assim, eu sou da fé. Então você é o quê? Diga novamente, eu sou da fé. Você é o quê? Sou abençoado. Crente, quem crê, quem é de fé, que crê em Deus, crê na Bíblia, é abençoado. Agora, Deus deu para Abraão terra. Eu estou adiantando, mas eu tenho que falar, eu posso esquecer. Deus deu para Abraão terra e ele viveu aqui rico, milionário, o homem mais rico do mundo. Deus deu para ele isso. Mas no coração ele tinha paz com Deus. Promessa para Abraão da terra. Para Deus para nós, para hoje, Deus não está prometendo riqueza. Se você vem a mim, você vai andar só de BMW. BMW não quer dizer que é rico, porque o Jonas tem um BMW e não é rico. Você vai andar de jatinho, Jonas, porque aí a coisa fica difícil. Vai ter um jatinho particular, sabe, piloto para te pegar e te levar, helicóptero. Aí começa a subir o nível. Porque, irmãos, presta atenção, Deus não está prometendo isso. Você pode ter isso. Você pode ter jatinho, não tem problema, e ser crente em Jesus. Mas presta atenção, Deus não está prometendo isso no Novo Testamento para ninguém. Ele está dizendo, você vai ser abençoado. Agora, quando é que Deus promete para mim e para você, Adriano, terra? Quando é? Em toda a Bíblia. Os mansos, a Bíblia diz no Salmo 37, os ímpios serão desarraigados da terra. A terra é para o povo de Deus. Os justos herdarão a terra. Não, é para mim, não é para hoje. Mas a maior bênção, vou dizer uma coisa sem medo de errar, a maior bênção na nossa vida não é novos céus e nova terra. A maior bênção na nossa vida é Jesus, essa pessoa maravilhosa, que nos liberta, que nos guia, que nos orienta e ainda vai nos levar para os novos céus e nova terra. Eu não posso desgrudar dele. Por isso o diabo está trabalhando para tirar Jesus da sua vida. Para você acrescentar, para não crer unicamente, exclusivamente nele. Creia em Jesus, mas creia nas obras. Creia em Jesus, creia na religião. Creia em Jesus, mas, irmão, não acrescente nada. Jesus é suficientemente capaz, poderoso e todo-poderoso para abençoar a igreja, aqueles que são da fé. Os que são da fé são abençoados com Abraão. Com Abraão não. Com Abraão. Abraão foi abençoado, nós estamos na mesma linha de Abraão. Por meio de você, as nações serão abençoadas. Irmãos, através da igreja que o mundo está sendo abençoado. Vou falar uma coisa que sem medo de errar também. Tem duas Coreias, um exemplo rapidinho. Duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Você já viu a diferença que tem de Coreia do Sul e Coreia do Norte? A Coreia do Norte comunista não tem Deus. Está na miséria. Tem soldado, mas tem mais gente morrendo de fome do que soldado. A Coreia do Sul tem Jesus. É um dos países mais evangélicos do mundo, a Coreia do Sul. Está prosperando, Deus abençoando. Eu falo, Jesus amado. Paul Chu, aí ele prega. Paul Chu, a doutrina não é minha não, mas Paul Chu ele prega. Que desde que o evangelho entrou, através dos Estados Unidos, o evangelho entrou na Coreia do Sul, só prosperidade, só prosperidade. Aí ele crê na prosperidade e prega prosperidade, mesmo sendo da Assembleia de Deus. Presta atenção numa coisa que eu estou dizendo para vocês. Não importa o que Deus faz com a Coreia do Sul, eu sei que é um país abençoado. Porque tem fé em Jesus. Alguém que foi lá, e eu tenho vontade de ir lá, alguém que foi lá, disse que na Coreia do Sul, domingo de manhã, uma correria na cidade. Vocês nem calculam. É a mulherada correndo com Bíblia na mão, puxando criança, correndo para chegar antes no culto, então não acha lugar. As duas maiores igrejas da Coreia do Sul, a primeira é a presbiteriana, cheia, lotada de gente louvando a Deus, quartinho de oração, muito diferente da presbiteriana aqui da América, cheio de quartinho de oração. Quem foi lá era um presbiteriano e falou para mim, pastor, igreja enorme, cheio de quartinho de oração. Aí tem uma cortina, chinelo, tem alguém dentro. Não tem chinelo, você pode entrar. E o pessoal na fila lá para orar. Todo mundo, eu falei, Jesus amado, que igreja é essa? Que bênção é essa que não tem aqui no Brasil? Aí o irmãozinho sai da oração, o outro entra de chinelinho lá, ora e tal, saiu, o outro ora, a igreja orando e o culto acontecendo. E a segunda igreja é a igreja da UMS, a igreja Holiness. É a segunda maior igreja lá. A igreja local maior é do Paul Chu, que tem 1 milhão de membros. Mas denominação é a Holiness e a presbiteriana. Irmão falou assim que dentro do ônibus, carro, o pessoal, é um tumulto na cidade, domingo de manhã, o pessoal correndo para a igreja. O Paul Chu chegou na igreja dele, depois com o culto começado, igreja grande, tem culto de 2 em 2 horas lá, por isso que tem 1 milhão. Cabe lá 20, 30 mil pessoas, não sei o templo. Mas 2 horas tem culto, em uma hora tem culto, termina 1 hora para estacionar, sair os carros, entrar outro carro e tal, aquela tudo. Aí o Paul Chu chegou no final, assim, estava lotado na porta, ninguém podia entrar. O Paul Chu chegou, aí falou com a irmã assim, querida, por que você está nessa igreja aqui? Por que tem tanta gente nessa igreja?
Ela não conhecia, porque coreano é tudo a mesma coisa, e via o pastor de longe. Então não conhecia o pastor. Então olhou para ele e falou, você é novato aqui. Falou assim, é porque você não ouviu o meu pastor pregar. Se você ouviu o meu pastor pregar, você não sai mais dessa igreja também. Ele falou, então tá bom, então tá certo, deixa eu ir embora. Verdade, o homem que pega a palavra, o homem que dedica a palavra, que ora ao Senhor, Deus tem que abençoar uma igreja dessa. Os que são da fé são abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Agora aí começa a apertar. Ó. Já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição. E tem gente que acha que a lei salva. Tem gente que acha que Israel é salvo por causa da lei. Os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste, o quê? Praticar o quê, Vera? Todas as coisas? Irmãos, é muito claro para mim e para você. Por que a pessoa, olha só, maldito todo aquele que não persistir em praticar o quê? Todas. A complicação, a maldição é que eu não consigo cumprir, obedecer todas as coisas. Eu amo os adventistas, não tem nada contra, mas eu tenho que falar. Os adventistas creem que o sinal de Deus nos fiéis é o sábado. Eu não tenho nada contra o sábado. Você pode dedicar o sábado para Deus, você pode dedicar o domingo para Deus, você pode dedicar qualquer dia. Paulo escreve que os crentes fortes, Romanos capítulo 15, os crentes fortes são aqueles que não importa com o dia, não importa com a comida. O crente fraco tem um dia, o crente fraco só come aquilo, isso é o crente fraco. Paulo faz essa definição, essa diferenciação. Eu não tenho nada contra o sábado, mais uma vez eu repito, eu louvo a Deus se alguém obedece ao Senhor. Por exemplo, no meu caso, eu sou até sabatista também, porque no sábado eu tenho culto lá. No sábado é o dia que todo mundo já sabe, os irmãos da igreja sabem, não perturba, porque esse é o dia do pastor. Ele está meditando, ele está orando, aí eu já embalo no domingo, porque domingo eu tenho culto aqui, já embalo no domingo. Então eu sou domingueiro e sabatista, dedicando a Deus todo o meu tempo para Deus, para minha família e para a leitura bíblica e oração. Agora, quando você obedece o sábado, amém, querido, muito bom. Aí quando você faz qualquer outra coisa na lei e acha que isso pode salvar ou acrescentar a sua salvação, você está completamente enganado. Porque aquilo que você não cumpre, derruba o sábado. A Bíblia diz, se você tropeçar em um mandamento, você tropeçou em todos. Efeito dominó. Então o cara guarda o sábado, mas não guarda outra coisa. Aí eu fico, como é que pode? Só para vocês terem ideia, eu tenho que contar experiências, porque eu ando muito, conheço muita gente. Um amigo meu, cantor de quarteto, eu cheguei no Brasil, falei com ele assim, me leva na igreja, na livraria adventista, que eu quero comprar algumas coisas dos adventistas, mensagens e tal. Eu tinha um programa de televisão aqui na América, eu queria trazer material, e eles têm bons materiais, música de primeira qualidade. Eu fui com esse colega meu lá na livraria, aí eu comprei muita coisa, DVDs, comprei isso, aquilo, comprei tal, e ele é adventista, mas ferrenho. Queridos, para vergonha minha e dele, ele roubou um CD da livraria, pegou um CD, escondeu, tal. Eu não vi, se eu vi, eu falei, cara, não faz não, eu pago esse CD, mas eu não vi. Vai embora. O homem veio atrás. Rapaz, você pegou um CD ali, você pegou? Irmão, falei, puxa vida. Ele, não sabia o que fazer, eu do lado dele. Falei, querido, você atrapalhou agora. Puxa vida, atrapalhou. Meu Deus, agora o homem vai achar que eu também sou ladrão, meu Deus do céu. Agora estou quase indo lá fazendo ele rever tudo, porque ficou feio. Irmãos, a Bíblia diz para não roubar, diz para guardar o sábado, mas diz para não roubar. Roubou, tropeçou, o sábado não vale nada. É isso que Paulo está mostrando claramente. Então não adianta você querer cumprir lei, não, que você não vai cumprir, você não vai obedecer. É melhor confiar na graça de Deus, ter fé em Jesus, que já pagou tudo, que já cumpriu tudo, que já te salvou, sem mérito nenhum seu, mérito da cruz do Senhor Jesus. Vale a pena. Os que apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, tudo. Por isso não entra para o judaísmo, você não aguenta. É evidente que diante de Deus, ninguém é o quê? Irmãos, ninguém é justificado pela lei, pois o justo não é por lei, não é pelas minhas obras, pela minha bondade, pela minha religiosidade, não. O justo, ele vive, é por fé. E sabe que fé em quê? Fé em Jesus. Fé em Jesus, fé em Deus, fé na palavra. Essa fé objetiva, não é fé comum, nem um dom de fé. É a fé que é um dom de Deus, um presente para a salvação. Agora, presta atenção, a lei não é baseada na fé. Olha, não tinha fé lá. A lei não é baseada na fé.
Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. O que Paulo está dizendo? Se alguém conseguisse praticar tudo que a lei manda, ou deixa de mandar, ou proíbe, você viveria. Deus salvaria você. Quem vive por estas obras, quem pratica as coisas, vive. Mas acontece que ninguém pratica. Não vou ler os textos. Romanos 3 diz, não há um justo sequer. Não há um justo sequer nos céus e na terra. Não há quem faça bem. Todos são pecadores, todos são maliciosos, todos são irmãos. Vou dizer uma coisa interessante, que o pastor Saulo pregou isso lá na igreja de Betlehem, eu gostei também. O diabo está envolvido aqui. Em Gálatas, é claro que o diabo está envolvido. Mas se o diabo deixasse de existir agora, presta atenção, se ele fosse amarrado agora, o milênio chegasse, o diabo fosse amarrado agora, como é que você acha que o mundo andaria? Do mesmo jeito. Porque a minha natureza é pecaminosa. A minha natureza é que é o problema. Então o mundo porque o diabo, às vezes, a natureza pecaminosa está levando o homem mesmo para o buraco. O diabo está de braço cruzado, porque você não precisa fazer não, porque isso aí já está dominado pela carne, pelo pecado. Por isso a vida cristã é batalha contra a nossa carne. Não é batalha contra o diabo, batalha contra a carne. Mortificar a vossa carne, porque se eu conseguir mortificar a carne, batalhar, deixar o Espírito Santo tomar conta da minha vida, o diabo não tira farinha. Agora, se a carne dominar, é lugar para o diabo entrar e colocar minhoca na nossa cabeça e fazer a gente fazer coisa absurda. Vou falar mais uma coisa forte. Você peca sempre? Você não peca sempre. Você não peca toda hora, todo dia. Você não peca. Dormindo, você está pecando? Você não está pecando, mas você continua sendo pecador. Dormindo o dia todo para não pecar. Irmão, você pode dormir o dia todo, que você é pecador. Deus não vai salvar você porque você não cometeu nada. Deus não vai salvar você porque você tem uma natureza pecaminosa. Por isso que eu creio que a criança, ela tem uma natureza pecaminosa. Então ela não tem noção de pecado, ela não tem consciência de pecado, mas ela tem uma natureza pecaminosa. Vocês creem nisso ou não? Se a criança tem uma natureza pecaminosa, Deus precisa tratar pela fé, na crença dos pais, para que essa criança seja absorvida dessa tendência carnal, pecaminosa, porque se ela crescer sem Jesus, ela vai ser pior do que eu e você. Porque o mundo está levando as crianças a serem piores, os filhos serem piores. Então Deus tem que tratar com a criança. Por isso a Bíblia diz, os vossos filhos eram imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios capítulo 7, 14. Os vossos filhos eram imundos, mas agora são santos. E por que os filhos são santos? Onde é que está a doutrina? Porque o pai é crente, o pai é santificado por Deus, transmite santidade para o lar. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Sem falar nos 40 versículos que eu tenho sobre este assunto, que um dia eu vou dar um estudo para vocês, exaurido sobre isso. Voltando aos Gálatas. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá por fé. Viva por fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ninguém pratica. 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por que a lei é uma maldição? Porque ninguém cumpre. Quem não cumpre é condenado, é maldito. Por isso, Jesus foi para a cruz. Vai falar daqui a pouco. Jesus foi para a cruz. Jesus era maldito? Era. Por que Jesus era maldito? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição, vai falar daqui a pouco, em nosso lugar. Ele pegou o meu pecado. Então, se ele pegou o meu pecado, que eu não cumpri a lei, e ele assumiu o meu pecado, ele foi maldito lá no Calvário. Estava sendo crucificado. Jesus em meu lugar para me redimir. Meu Deus do céu, como eu amo o meu Jesus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Você está entendendo isso, querido? Ele tomou o nosso lugar, por isso ele se tornou maldito, maldição no nosso lugar, diz a palavra. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, quer dizer, porque merece condenação. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Meu Deus, Jesus fez com que a bênção prometida a Abraão passasse os judeus, caísse aqui como um chute de uma bola, caísse na vida de brasileiros, nós, caísse na nossa vida, para nos salvar, para nos libertar. Leia aí comigo, olha. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, Deus não prometeu abençoar Abraão? Agora essa mesma promessa está chegando agora. Chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante? Eu só posso receber as promessas de Abraão, a promessa do Espírito, mediante a fé. Continuando, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. O que Paulo está dizendo?
Na cultura grega, Paulo escreveu isso aqui em grego, na cultura grega, mesmo a pessoa viva, tinha que pensar muito para fazer o testamento. Depois que ele faz o testamento, ele não podia mudar. A própria pessoa. Hoje pode mudar, advogado muda, a pessoa antes de morrer, não, eu quero tirar o bem daqui, vou dar $1 milhão para o Zezé, vou dar $20 para o Reinaldo. Tá, depois muda, não, eu não estou contente disso não, vou dar $1 milhão para o Reinaldo. Aí você pode mudar, mas antigamente não podia. O testamento ninguém podia ratificar. Hoje ninguém pode fazer isso de fora, só o testador. Ninguém pode fazer isso de fora. Chegar, eu quero mudar, não muda. De advogado ninguém muda o que foi testado, o que foi colocado ali. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Leia comigo aí. A Escritura não diz aos seus descendentes, Israel, não. Como se falando de muitos, não está falando de Israel. A Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor chega na humanidade, chegou para mim, chegou para você, através do descendente, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é quem? Trata de um só, isto é Cristo. O descendente de Abraão é o Senhor Jesus. Queridos, eu vou continuar, porque aqui vai falar sobre o que eu quero falar, mas é porque eu já li, então estou antecipando. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que vem a invalidar a promessa. Presta atenção. Depois de Abraão, demorou 430 anos para a lei chegar, através de Moisés. A lei não pode invalidar a promessa. A promessa de Deus, o testamento de Deus eu vou abençoar a humanidade. Por intermédio do descendente, o descendente é Jesus. Jesus é que abençoa a humanidade. Quem não tem Jesus não está com nada. Quem tem Jesus tem tudo. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Quer dizer, se a herança vem da lei, então não precisava a promessa de Abraão. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Pergunta que eu quero fazer para vocês. Paulo fala e eu respondo. Qual era o propósito da lei? Fala para mim, qual é o propósito da lei? Se Deus prometeu que ia abençoar Abraão, o povo da terra através de Abraão, por que ele deu a lei depois de 400 anos, a lei para condenar, a lei para... Por que Deus deu? Fala para mim. Exatamente. Deus só veio pisar mais um pouco e falar, você é pecador e você não cumpre. A lei veio destacar que nós somos pecadores, nós não conseguimos. Então Deus falou, eu vou abençoar vocês. Aí nesse inteirinho Deus falou assim, eu vou dar uma lei que vai acabar com o homem. E a Bíblia está dizendo, daqui a pouco a gente lê, que a lei faz com que eu me ache humilhado, desesperado, para eu correr para Jesus. A lei vem mostrando para o povo de Israel, vocês não cumprem, Jesus vai chegar, creia nele, creia no Messias, e o povo de Israel, não, nós não queremos Messias, não. Aí Jesus veio, não queremos, não, vamos ficar com a lei, irmão. O povo de Israel está debaixo de maldição. Porque eles não conseguem, homem nenhum conseguiu. Israel, para ser salvo, precisa do descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus. Se não aceitar, está debaixo de maldição. Eu vou continuar, hein? Continuar, porque a Bíblia não para, e eu também não paro. Onde é que eu estou? Fala para mim. Descendente, versículo 18. Pois a herança depende da lei. 19. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Eu sou pecador, então pode dar lei para mostrar que eu sou pecador mesmo. Pecador mesmo. Ai, Jesus. Estou lembrando de uma propaganda que tinha no Brasil, quando eu era solteiro, da Coca-Cola, me parece, ou Guaraná, sei lá. Aí o cara andando no deserto com a sacola, com a boca toda poeirada, seca, rachada, o cara andando no deserto, ele viu uma barraquinha lá no meio do deserto, ele chega lá, eu quero um saco de batatas fritas. Ele come batata frita, e come, agora me dá uma Coca-Cola. Coca-Cola refrigera. A lei está fazendo a mesma coisa. Nós já somos pecadores, a lei vem me dá um saco de batata frita, agora que eu estou com sede. Vá para Jesus, que Jesus refrigera, que Jesus salva. Ninguém pode ser justificado pela lei, porque a lei põe você lá embaixo. Você tem que correr, deixa a lei botar você lá embaixo. Eu vou dizer uma outra coisa que eu acho muito importante. O pessoal que está correndo demais para Jesus, sem passar pela lei, tem problema, hein? Cara que não se considera pecador tem problema, não é salvo. Eu só posso ser uma nova criatura se eu reconhecer que eu não valho nada, para Deus mudar. Agora, se eu falar, não, eu já sou bonzinho, então você não precisa de Jesus. Por isso Jesus disse, o Filho do Homem não veio para justo,
não veio para ação. O Filho do Homem veio para perdidos, para pecadores. Jesus veio salvar e buscar os que estão perdidos, querido. Quando eu encontro com a lei, eu fico num estado de miséria. Meu Deus do céu, eu estou na pior. Jesus está lá, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, eu vou aliviar você. Sabe o que isso me faz lembrar? Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo explica isso no capítulo 7. Sabe o que ele diz? Ele olhava para ele e dizia assim, miserável homem que eu sou. Ó, é o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Querido, se você não sentir essa miséria do pecado na sua vida, você nunca pode ser salvo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo mortal, esse cheiro de morte na minha vida. Eu nasci para morrer, para ir para o inferno. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz mais uma coisa. O bem que eu preciso fazer, eu não faço. O mal está sempre dentro de mim. O bem eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Que coisa enjoada, que coisa terrível dentro de mim. Mas o apóstolo Paulo sabia disso. No final do versículo ele diz, graças a Deus que me dá vitória por meio do Senhor Jesus. Se Paulo reconhece que não vale nada, quem sou eu para achar que eu estou com muito? Quem sou eu porque sou pastor, porque sou filho de pastor, achar que estou com muitos irmãos? Não vale nada se Jesus, nós não correr para Jesus e Jesus nos receber em seus braços. A palavra de Deus é tremenda para nós nesta noite, dizendo justamente isso. Corra para Jesus, a lei vai esmassagar você, vai acabar com você, mas Jesus está de braços abertos te recebendo. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das nossas transgressões, até que viesse o quê, queridos? O descendente. Chegou o descendente, não precisa mais de lei, não. Eu sou pecador mesmo. Eu não vou praticar obra nenhuma, não. Eu tenho que agora abraçar Jesus. Queridos, é tão gostoso isso. A quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos. Aí, agora fala de Moisés. Pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Moisés, Abraão, homens que viveram para a gente, sabe, que trouxeram Deus para o povo. Moisés trouxe Deus para o povo, é o mediador, mas ele está dizendo, mas Deus, porém, é um só. Deus é que abençoou Abraão, Deus é que abençoou Moisés, Deus é que enviou Jesus ao mundo para nos salvar. Aleluia por isso, que Deus tremendo. 21, então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse se conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Lei não concede vida, morte. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo de quê, queridos? Tudo debaixo do pecado. Irmão, todo mundo debaixo do pecado. Paulo fala isso lá também em Romanos capítulo 3, 4, 5. A fim de que a promessa que é... Tem que falar isso. A fim da promessa que é... Em quem? Em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Salvação tem que ser pela fé em Jesus Cristo. Esses dois últimos versículos agora. 3 últimos. Antes que viesse essa fé, a fé está chegando agora. Está chegando aí ou não? O que a Bíblia está dizendo? Antes que viesse essa fé. Então a fé não tinha vindo. A fé não tinha vindo. No Antigo Testamento não tinha fé. A fé é dada através da palavra de Deus pregada nos corações e para crer em Jesus. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir, olha a fé vindo agora, no Novo Testamento, a fé que haveria de vir fosse o quê? Revelada. Era crer. Agora é mais do que crer, agora é uma fé revelada. Eu sou salvo pela fé, essa fé revelada na pessoa de Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Quem é o autor da fé? Quem? Fala forte. Quem é o autor da fé? Se é Jesus, a fé começou com Jesus. Jesus pregado, Jesus anunciado, traz fé ao coração para o crente se converter. Eu amo o Senhor Jesus, e não tem como tirar ele da jogada não, queridos. Agora, presta atenção no versículo 24. Assim a lei foi o nosso quê? Tem várias versões. Foi o nosso quê? Tutor. O que é que diz aí, Antonieta, na sua? Foi o nosso? Aio. O que é aio? Mineiro não sabe, nem baiano sabe. Não sabe, gaúcho sabe. Gaúcho sabe. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, então eu estranhei, porque o linguajar lá é diferente. De repente, português, de Portugal, porque estão mais ligados com a Europa, com Portugal. As crianças que entram trazendo a noiva na igreja, no Rio Grande do Sul, é chamado de aio. Essa menina aqui vai ser o aio. Eu falei, isso aqui é dama de honra, mas já que é assim, então deixa o aio aí entrar. O aio, que está conduzindo a noiva para o altar na frente, jogando a florzinha, trazendo a Bíblia, e a noiva atrás, o aio. A Bíblia está dizendo que a lei é o nosso tutor, ou seja, o tutor era o homem que cuidava da criança pequena,
que era príncipe, filho de rei, mas não podia exercer o reinado, o tutor cuidava, guiava essa criança, ensinava, dava escolaridade, dava tudo para a criança, e a criança ia crescendo até se tornar o rei. O tutor que faz isso, guia a criança para o reino, para o trono. O que guia a pessoa a algum lugar. A Bíblia está dizendo que a lei era o quê? O nosso tutor. A lei era o nosso aio. Até a lei está trazendo o pecador, eu, você, todo mundo, até Jesus. Chegou em Jesus, não precisa mais da lei. Eu não preciso de lei mais. Você não precisa, você tem Jesus, querido. Você já encontrou, você já é a noiva. Já é a noiva. Aí a ilustração fica bonita. Nós somos a noiva, levados pela lei a Jesus, e nós fazemos parte agora de Cristo. Cristo faz parte da nossa vida. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos o quê, queridos? O que é justificados? Tornar justo. Agora, o que é justo? A palavra não tem outra explicação. Certinho. Piston dentro do carro. Bateu, está ruim. Piston corta. Não pode haver folga. Então o carro funde. Piston certinho, justo, com o caráter de Deus, com a presença de Deus. Agora, queridos, eu vou dizer uma coisa que vocês talvez não entendam muito bem, como eu também não entendo sobre justificação. Para que nós pudéssemos ou fôssemos justificados pela fé. A fé não pode sair. A fé é que me justifica. Então a fé vem antes de novo nascimento. Agora presta atenção. Quando eu tenho uma fé em Jesus, eu continuo pecador. Ele lava, me zera o pecado, estou zerado diante do Senhor. Mas eu continuo pecando ou a gente não peca mais? Peca. Peca não? Peca, você peca, eu peco, então nós pecamos. Como é que eu sou justo? Como eu já disse, dormindo você é pecador, acordado muito mais, é ou não é? Agora presta atenção numa coisa. Você pecou, você tem pecado, nós somos pecadores. Irmão, mas se você morrer agora, se você morre agora, você vai para onde? Para o paraíso. Você é salvo. Por quê? Se você é pecador. Deus é santo, Deus é justo, Deus é luz. Quantos creem nisso? Amém. O pecador está lá precisando de algo feito por Deus, não dele. Você coloca uma luz branca que é luz, o sangue de Jesus, um vidro vermelho. A luz bate aqui, o vermelho reflete lá. Deus, que é luz, está vendo a pessoa completamente tomada pelo sangue de Jesus. Isso é a coisa mais emocionante para o crente. Então, o pecado que eu cometo, o pecado que eu sou, o pecador que eu sou, Deus me vê justificado por causa dele, do sangue dele. A luz passa no sangue de Jesus, e Deus me vê eu purificado, lavado, justificado. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o sangue dele, olhando para Deus, pela fé eu sou justificado. Eu posso não me sentir assim. Eu posso achar que eu estou ruim. Você pode achar que não está com nada, irmãos. Não importa o que você acha. Nós precisamos ter uma fé aguçada, centralizada, num Deus de amor, que nos deu Jesus, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Você entende isso, querido? Meu Deus, como a palavra de Deus é gostosa de ler, de entender. Vou ler de novo. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé chegou, querido. A fé chegou, não existia fé, mas agora a fé chegou. Tendo chegado a fé, não estamos mais no controle do tutor, nós não estamos mais no controle da lei, agora nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, para vivermos em vitória, de fé em fé, de glória em glória, aleluia. Amém, queridos? Versículo 26 vai entrar no outro sermão, que vai falar sobre batismo nas águas, batismo em Cristo, vai falar sobre a nossa filiação. Eu quero cantar uma música que eu gosto muito, do pastor Paulo Brito. Vou ver se eu dou conta de cantar. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, problema? Irmão, todos nós temos problema. Agora você pode crer numa coisa, você está vendo isso. Tem gente que larga Jesus por picuinhas. Hein, Jonas? Qualquer coisinha, não vou mais na igreja, não. Não, aí eu falava, eu fico até sem saber. Eu falei, eu acho que não é predestinado, ou não teve experiência com Jesus, porque quem tem Jesus não larga fácil não, queridos. Não abandona a fé facilmente, não. A Bíblia diz sobre a apostasia, abandonar a fé, mas não larga não, sabe por quê? Eu vou para onde? Jesus falou, pode ir embora para os discípulos. Assim, nós não sabemos para onde ir, não. Só tu tens palavra de vida eterna.
E judeus falando, a lei não nos deu nada que o Senhor está nos dando. Então nós vamos ficar aqui. Abraão, você crê? Eu largo tudo, largou família, largou tudo para seguir Jesus. Agora tem gente, qualquer coisinha larga Jesus. Não, não vou mais não. Não, um dia eu encontrei uma mulher numa festa da igreja, uma tribulosa. Foi triste, vocês estavam lá, que a tribulosa, que ele é filho do diabo mesmo. A mulher chegou e falou claramente alto para todo mundo. Eu fui na sua igreja, tal, ninguém deu bola para mim. Aí depois eu sumi e tal, ninguém me ligou, nem o senhor me ligou. É por isso que eu não quero igreja de jeito nenhum. Então eu falei, ó, minha igreja é ruim, querida. Você deve estar em uma outra igreja, tem muita igreja boa. Não estou em igreja nenhuma. Então não está em igreja nenhuma, está no inferno. Porque quem é crente corre para Jesus, corre para a igreja. Não é porque ele está obrigando, ele não obriga nada. Eu estou aqui louvando a Deus. Nós vemos aqui, a banda vem tocar aqui porque ama o Senhor. Amém, queridos? Você canta louvor, não é porque é obrigado, não. Você faz isso com amor, com carinho. Você contribui, não é por obrigação. Você, irmão, tudo que a gente faz é com gratidão, louvor pelo Deus que nós temos, o Jesus que nos transforma. Vamos orar, curva a sua cabeça agora. Você entendeu a palavra do Senhor hoje, diga amém. Você entendeu Romanos, você entendeu Gálatas 3, Paulo nos ensinando que Deus prometeu a Abraão. Aquele que promete é fiel para cumprir. A lei colocou a gente mais embaixo, mais pecador, sem nenhum merecimento. Jesus, o descendente de Abraão, veio para cumprir a promessa na nossa vida. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Tem gente que ama Jesus, mas ama tantas coisas que não tem coragem de largar as coisas por Jesus. Eu tenho que largar tudo. Os discípulos largaram tudo. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Está na hora da gente negar as nossas religiosidades, nossas bondades, o nosso axiologismo de que nós podemos, que nós somos. Nós temos que largar tudo isso aí para crer. Eu não sou nada, só Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor é bênção sempre na nossa vida. Nesta noite, mais uma vez, não foi diferente. O Senhor nos abençoou. O Senhor falou conosco, o Senhor edificou a igreja. Nós estamos em Cristo e queremos permanecer nele até o final. A tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor não nos deixe ser influenciados por pessoas usadas pelo inimigo, para enfraquecer a nossa fé, para nós abandonarmos a fé, mas que nós possamos ser firmes, mesmo em tribulação, mesmo em crise, como eu acabei de cantar. Que o Senhor possa nos dar fortaleza, fortalecimento, e mais do que isso, Deus, que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo, que como nós, como homem, que tinha uma natureza pecaminosa, declarou, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa palavra nos momentos difíceis. Que assim seja, em nome de Jesus oramos. Amém.